Graças a Deus. Pai do Senhor, irmãos, podeis tomar assento, Deus abençoe. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma noite para nós adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade, que o Senhor continue abençoando cada irmão, cada irmã, amém, cada família aqui representada, que a bênção de Deus que enriquece, não acrescenta dores, possa repousar sobre cada um que aqui está nessa noite, no nome de Jesus. Você está aqui no lugar certo, amém? Nós aprendemos na escola bíblica nesta manhã a respeito da importância de nós cuidarmos da nossa alma, e nós cuidamos dela na presença de Deus. Então você, eu, nós não estamos fazendo outra coisa aqui a não ser cuidando da nossa alma, amém? Deus abençoe, e eu espero que você saia daqui não da mesma maneira que você entrou. Ana entrou no templo angustiada, abatida e atribulada de espírito, mas quando ela saiu do templo da presença de Deus, a Bíblia diz que ela já estava com um semblante diferente, alegre. Quando ela chegou, ela nem comia, a luta dela era tão grande que ela nem se alimentava, mas quando ela saiu, ela já até se alimentou. Isso é o que Deus faz quando nós estamos diante da sua presença. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Jeremias, bem conhecido, capítulo 18, amém? Jeremias 18. Se o Vini também puder nos ajudar aí com alguns versículos que nós vamos falar e colocar depois na tela, amém? Para nós só ganharmos tempo, para não ficar como não é culto de ensino, para não perdermos tempo de estar folhando a Bíblia, e nós vamos ler ali no telão, amém? Em nome de Jesus. Jeremias capítulo 18 da palavra de Deus, diz assim: o vaso do oleiro, a impenitência do povo, versículo 1 ao versículo 6, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Jeremias, o profeta que Deus o chamou para realizar uma grande obra. Se nós olharmos no capítulo 1 de Jeremias, nós vamos ver que ele era filho de Ilquias, sacerdote da época, e certamente Jeremias era para seguir a linhagem da sua família e ser um sacerdote, mas Deus trabalha diferente do homem, diferente do curso da história da humanidade. Agora Deus diz para Jeremias que santificou, escolheu, separou ele desde o ventre da sua mãe. Então, desde o ventre, Jeremias já foi santificado, é o que a Bíblia diz. E essa santificação traz o sentido de consagração, separação. Deus separou Jeremias para ser um profeta de Israel. Jeremias, o livro de Jeremias faz parte dos profetas maiores. Jeremias foi contemporâneo
de Isaías e de Ezequiel. O que é ser contemporâneo? No mesmo tempo, na mesma época, ele profetizou, no mesmo período que Isaías e que Ezequiel, porém em lugares diferentes. Vamos dar um exemplo. Nós estamos aqui hoje pregando a palavra de Deus, nesse tempo, nessa época, nessa geração. Lá em Buritizal está o pastor Ricardo, nesse tempo, nessa época, nessa geração, porém em lugares diferentes. Assim era Jeremias, contemporâneo de Isaías e de Ezequiel. Jeremias foi chamado para profetizar a casa de Israel. Jeremias foi enviado à casa do oleiro para receber um ensino demonstrativo. Deus então pede para Jeremias ir à casa do oleiro, descer na casa do oleiro. Para quê? Para mostrar para ele o que ele iria fazer com o povo de Israel. Por isso ele foi receber um ensino demonstrativo. Deus estava demonstrando a Jeremias o que ele iria fazer com o povo de Israel. Ou seja, formigas e lírios devem ensinar preguiçosos e preocupados, respectivamente. Assim Jeremias estava preparado para deixar-se instruir por um simples oleiro. Deus então leva Jeremias para que ele viesse aprender com um simples oleiro. Deus estava ensinando a Jeremias. Aproximou-se do oleiro, viu como ele fazia um vaso sobre as rodas e como este vaso se estragou, E observando esta passagem, algumas particularidades dessa história. Nessa história existem algumas particularidades. E quais são elas? Primeiro, o barro. O barro é a casa de Israel, que foi tirado do Egito e levado a Canaã. Também nós fomos tirados da terrível fossa deste mundo. Nós também fomos tirados da terrível fossa deste mundo. Por que fossa? Porque os melhores barro para o oleiro trabalhar, sabe onde você acha ele? Não é num terreno baldio, não é num lugar aonde você tira as árvores, tira os matos e começa a pegar aquela terra, aquele barro, aquela argila. Não, o melhor barro ou a melhor argila para um oleiro trabalhar é tirado da beira de corpo, aonde passa aquela água fedendo, aonde passa aquela água suja. Aquele barro é o melhor barro para o oleiro trabalhar. Por isso que está dizendo que como Israel foi tirado do Egito, nós fomos tirados da fossa deste mundo, do corpo deste mundo, para Deus trabalhar na nossa vida e fazer de nós uma nova criatura. Bendito é o nome do Senhor. Nós fomos tirados e transferidos para o meio da graça, para o Senhor moldar como seus vasos. Então Deus nos tirou da fossa deste mundo para moldar a nossa vida. Bendito é o nome do Senhor, debaixo da graça de Deus, como um barro, aleluia, que Ele nos tirou daquele mundo para fazer uma grande obra na nossa vida. Louvado é o nome do Senhor. Barro é um material de uso mais comum. Nós que somos suas criaturas, fomos formados do barro, e um dia nosso corpo voltará a ser pó. Portanto, não há muito em nós para nos gloriarmos,
nós não somos nada, uma hora nós vamos tornar ao pó novamente, mas Deus, por sua bondade e misericórdia, nos pegou do mundo, trabalhou na nossa vida e nos moldou, nos transformou, fez de nós uma nova criatura, fez de nós um vaso, aleluia, para a tua obra. É por isso que a Bíblia, ela vai dizer de Paulo, quando era Saulo, aleluia, Ananias foi até um lugar onde Deus mandou ele disse, mas Senhor, há muito ouvi falar deste homem, e Deus disse para ele, vai porque ele é para mim um vaso escolhido. Meu irmão, minha irmã, não importa o tipo de argila que você é, o importante é que você é um vaso escolhido por Deus, e nesta noite você está na oraria, e Deus vai trabalhar na nossa vida. Aleluia. Primeiro, então, algumas importâncias que nós vimos aqui, algumas particularidades. Uma delas é o oleiro, é o barro que somos nós. Bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer em Romanos que de uma mesma massa, do mesmo barro, da mesma argila, Deus faz um vaso novo. Aleluia. Deus não vai pegar outro barro para fazer de mim, de você, não. É este mesmo barro, falho, fraco, fraca, cheia de defeitos, cheia de limitação. É de você, é de mim, é de nós, que nesta noite Ele vai fazer um vaso novo na nossa vida. Aleluia. Segunda particularidade, a roda. Primeiro, o barro. Segundo, a roda. A roda é a ferramenta sobre a qual o vaso é moldado. Eu, numa época, trabalhei um tempo na casa de uma senhora, em frente à casa da minha mãe, que chama Maria Luísa. E ela fazia ali alguns utensílios de cerâmica e vendia para toque-toque. E ali, trabalhei um tempo ali, e ela contratava um rapaz aqui do Parque São Domingos, que era um oleiro. Ele ia na casa dela, ela tinha um torno, ele ia na casa dela e começava a fazer lá as peças para ela. E aí no fundo da casa dela ela tinha um forno, que o forno era aquecido em muitos graus, ficava dias lá queimando aquelas peças para dar a cor correta, para ornar de acordo com aquilo que foi feito o pedido. Então ele chegava lá, ele sentava no torno e aí começava a acelerar aquele torno, que ele tem um pedalzinho do lado dele, ia acelerando e aquele torno começava a rodar. Ele pegava um pedaço de barro assim todo amassado, ele jogava em cima do torno assim, ele rodando, aí ele batia, dava um soco assim, a mão dele entrava dentro, daqui a pouco o vaso subia, aí ele batia de novo para baixo e batia e ficava moldando. A roda era para isso. Então tem o barro, tem a roda. Nessa noite tem a roda de Jeová Calachuia aqui neste lugar. Eita glória! Jesus vai te amassar, Jesus vai me amassar, Jesus vai fazer de nós aquilo que Ele tem que fazer, mas que Ele vai nos tornar um vaso na mão dEle. Ele vai nos tornar, fica percebido, deixa o oleiro trabalhar na tua vida aqui nessa noite. A roda era a peça fundamental para moldar o vaso. Ele moldava, mas era tão interessante, eu achava tão interessante, porque ele colocava o punho assim, ó, no barro, e aí o punho dele ficava dentro, aí subia, ele vinha com a outra mão, aí subia o vaso e a mão dele lá dentro, ele tirava a mão, aí ele punha do lado e aquele negócio rodando, e ele ia moldando, aí daqui a pouco não estava bom, ficava torto, ele amassava de novo, mas ele ia fazendo, quando chegava no final, irmão, estava um vaso ali perfeito, estava um vaso ali que você olhava, nem parecia que era um algo, era um tufo de barro assim, ó, mas agora se tornou um vaso, se tornou um tecido, se tornou algo útil para alguém usar na casa. Bendito é o nome do Senhor nesta noite. Há uma roda de Deus aqui, ela está girando, ela está girando, ela está girando, e você é o barro que está nela, eu sou o barro, nós somos o barro. Deus vai nos moldar, Deus vai trabalhar a nossa, Deus vai arrancar tudo aquilo que não agrada a Ele. Nós somos
em suas mãos como barro, que é o que diz o versículo, como barro na mão do oleiro. Porém, todo barro é moldado. Será que não somos como Israel, muitas vezes rebeldes, e por isso falhamos como vaso? Será que nós não somos como Israel, rebeldes, e estamos falhando como vaso? E aí Deus tem que moldar a nossa vida, porque o vaso ele é moldável. O vaso dá para se moldar ele. Bendito é o nome do Senhor. O vaso você faz dele o que quer. Aquele oleiro fazia do vaso o que ele queria. Bendito é o nome do Senhor. Ele fazia vasinho pequeno, ele fazia grande, ele fazia médio, ele fazia vários tipos de utensílio de cerâmica para ser vendido para toque-estoque. Bendito é o nome do Senhor. E ali ele fazia, moldava. Às vezes algum barro ali ele ficava meio torto, meio duro, barro rebelde, mas aí ele vinha, jogava água, batia e moldava e apertava e jogava para um lado e jogava para o outro. Ele ia moldando do jeito que ele queria. Não era do jeito que o barro, me faz assim, me faz assim, me faz desse jeito, eu quero que seja desse jeito, eu quero que seja. Não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Deus vai moldar minha vida, tua vida como ele quer. Será que não somos esse vaso rebelde? Será que recusamos que ele nos amasse com força, como o oleiro faz com barro? Aleluia! Será que não é isso? Que nós não deixamos ele, recusamos ele de nos apertar, de nos amassar forte, para que a obra dele seja feita na nossa vida. É o que está faltando, é nós deixar Deus nos apertar. Deixa ele te apertar, ele sabe o que está fazendo. Não deixa a luta do mundo te apertar, não deixa o pecado te apertar, não deixa as drogas te apertar, não deixa a bebida te apertar, não deixa a idolatria te apertar. Deixa Deus. Deus sabe apertar, Deus sabe trabalhar, Deus sabe moldar, Deus sabe agir na nossa vida. Às vezes nós preferimos ser apertados pelas coisas do mundo do que ser apertado por Deus. As coisas do mundo não nos apertam, e quando as coisas apertam, ele nos larga. Mas Deus não, ele nos aperta, mas ele nos molda, ele nos prepara, ele nos levanta, ele nos renova. Nessa noite tem aperto de Deus. Deixa-se ser apertado por ele, pelo Espírito Santo, porque ele vai fazer uma obra na tua vida. Mas tem que deixar. Às vezes nós não deixamos a mão de Deus trabalhar, não deixamos a roda, não queremos ficar na roda. Aleluia, porque o barro ele colocava na roda e ele ficava girando ali. Tinha hora que sabe o que acontecia? Ia rodando, aí ia rodando e ia cair assim para fora. Aí ele pegava e amassava de novo, colocava aqui de novo, porque ele ia rodando e aí ia para fora da roda. Daqui a pouco ele caía longe, aí ele lá buscava. Ei, não saia da roda não. Às vezes você saiu da roda, está longe. Ei, mas ele te busca. Olha bacana. Aonde você estiver, ele vai te buscar, porque ele quer moldar a tua vida, ele quer trabalhar na tua vida, ele quer trabalhar no teu ser, ele quer fazer uma obra no teu viver. Terceira particularidade: primeira, o barro, que é eu, é você. Segundo, a roda, que é onde o barro vai para ser moldado. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. A terceira particularidade, o oleiro. O oleiro, o Senhor compara-se como um oleiro. Portanto, existem as melhores possibilidades para que nos tornemos vasos de bênçãos úteis para Ele. Existem as melhores possibilidades, não é as piores. Aleluia, as melhores oportunidades, prioridades, aleluia, para nós sermos um vaso de honra, para a obra do Senhor. Está na presença dEle, está em perto do oleiro. Deixa o oleiro, que é Deus, trabalhar na tua vida, deixa Ele te moldar, deixa Ele fazer a vontade dEle. Vai apertar, vai doer, vai
vai gemer, vai chorar, mas Ele vai te levantar, e você vai glorificar, e você vai adorar, e você vai me dizer, e você vai enaltecer, e você vai deixar Deus usar você como um vaso nessa terra. Coloca para nós aí, Vini, 2 Timóteo 2, 20 e 21. Aleluia, vai falar de uma grande casa, onde tinha alguns tipos de vaso. E nós vamos ver qual tipo de vaso que você é. 20. Ora, uma grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros porém para desonra. Olha ali o que tem o vaso ali, ó. Deixa no 20. Olha ali o que tem no barro lá, o vaso de barro. Ah lá, tá lá. Tem o de pau, tem o de ouro, tem o de prata, tem o de pau, mas tem o de barro. E esse de barro é eu, é você, ao qual nós temos que deixar ele moldar, uns para honra, outros para desonra. Que tipo de barro ou de vaso você é? Aleluia, para honra ou para desonra? Você tem sido vaso de barro para desonra? Ei, nessa noite, Deus quer mudar essa história, Deus quer mudar esse cativeiro, Deus quer mudar essa situação. Talvez você tenha sido o vaso, aleluia, de desonra, tem desonrado a família, tem desonrado o pai, tem desonrado a mãe, tem desonrado os filhos, tem desonrado o esposo, tem desonrado a esposa. Mas nessa noite Deus quer reverter, aleluia. Deus quer fazer de você vaso de honra. Honra teu pai, honra tua mãe, honra tua família, honra tua esposa. Deus quer mudar a tua história nessa noite. Aleluia. Que tipo de barro? 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Oh glória! De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, aleluia. O que é esta purificação? Deixa eu dar um exemplo. Eu me lembro que ele trabalhando naquele barro, e às vezes ele encontrava alguns pedaços de raízes de mato que vinha junto com aquele barro, e ele também tinha ali um estilete, um bisturizinho, e aí, com a medida que ia rodando, o vaso estava pronto, ia rodando, aquele bisturi ficava assim, aí ia saindo só as cascas, ia saindo pedra, ia saindo raiz, ia saindo todas as impurezas que havia naquele barro. Bendito é o nome do Senhor. Nessa noite Deus quer arrancar, aleluia, todas as impurezas, nos purificar, para que possamos ser vaso de honra. Sabe por quê? Porque Ele quer usar a tua vida, mas para usar a tua vida, a minha vida, a nossa vida, tem que ser vaso purificado, santificado, limpo. Nessa noite, deixa-se ser limpo, ser lavado, purificado, santificado, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no Espírito Santo, pelo poder que há na palavra de Deus. Vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Bendito é o nome do Senhor. A palavra limpa, a palavra purifica, a palavra liberta, a palavra transforma. Nessa noite, deixa a palavra agir no teu coração. Nosso maior problema, irmãos, é que nós não deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Nós não deixamos. A irmã Simone falou que eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Ele não está dizendo, não, eu estou batendo na porta e vou entrar. Se alguém ouvir e abrir a porta. Você está ouvindo? Às vezes está, mas não abre a porta. Aí ele não entra e não faz nada. Mas se você estiver ouvindo, abrir a porta, ele vai entrar. Eu me lembro quando estava encarcerado, irmão, quando estava preso. Ouvi a palavra de Deus, a palavra foi entrando no meu coração, foi entrando na minha alma, foi entrando no meu espírito. Chegou uma hora que eu falei, Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu não quero mais isso para mim. Eu abri a porta, irmão. Jesus, eu não quero mais falar palavrão, não quero mais falar gíria, não quero mais usar droga, não quero mais me prostituir. Jesus, eu não quero mais essa vida para mim. Eu ouvi a voz e abri, irmão. Ele entrou. No ano de 97 para 98, ele entrou. Nessa noite, ele quer entrar na
Ele quer entrar. Nessa noite Ele quer completar a obra na tua vida. Aleluia. Quarta particularidade, o vaso. Aleluia. Primeiro, o barro. Segundo, a roda. Terceiro, o oleiro. Quarto, o vaso. Começou com o barro. Aí a roda, o barro em cima da roda. O oleiro trabalhando no barro que está sobre a roda. E agora saiu o quê? O resultado é o vaso. Aleluia. Estragou-se na mão do oleiro. Ainda assim foi afastado, ainda assim Israel foi afastado do Deus vivo, em virtude da sua incredulidade. Aleluia. O que aconteceu aqui? O vaso se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Aqui o vaso já estava pronto, mas aí o vaso foi lá e se quebrou na mão do oleiro. Assim foi o afastamento de Israel do Deus vivo. Não é o teu caso aqui nessa noite, como um vaso que Deus já fez na tua vida, mas você se afastou do Deus vivo, você deixou, abandonou a presença de Deus, e hoje vive um vaso de desonra, um vaso onde lá dentro tem água parada, e água parada da dengue, e água parada da bactéria, da micróbios, da tanta coisa que traz doença, e é o que está no teu vaso. Traz doença para a esposa, traz doença para a mãe, traz doença para o pai, traz doença para os filhos, traz doença para a família. Por quê? Porque a família fica preocupada, o pai está preocupado, a mãe está preocupada, a esposa está preocupada, o filho está preocupado, e eles vão ficando doentes. É dor de cabeça, é preocupação, é tristeza, é angústia. Ei, nessa noite, deixa de ser um vaso, aleluia, de água parada, mas seja um vaso usado por Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Se afastou, Israel se afastou de Deus, do Deus vivo. Bendito é o nome do Senhor, em virtude da sua incredulidade. Que levou eles? A incredulidade, não é? Assim às vezes as pessoas estão na igreja e quer que Deus faz isso de uma hora para outra, o milagre, a obra. Ah, não, Deus está demorando, Deus não faz. É incredulidade, não crê no que Deus pode fazer. Nós aprendemos de manhã que o salmista Davi, ele estava conversando com a tua alma. Aí eu até disse aqui com os irmãos, falei, irmão, às vezes a gente vê as pessoas falando sozinha na rua, e a gente diz, é louco, ela está falando sozinho. Não, Davi já falava sozinho, que ele estava andando e dizia, por que te abate minha alma? Oh minha alma, por que tu estás abatida? Oh minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Oh minha alma, espere em Deus, porque ainda o louvarei. Ei meu irmão, ei minha irmã, aprenda a esperar Deus completar a obra no teu vaso. Não fique aí deixando a incredulidade tomar conta do teu coração, e você achar que Deus não está trabalhando, que Deus não está agindo, que Deus não está movendo, que Deus não está fazendo nada. E você, o que você está fazendo para Deus agir em favor da tua vida? Nessa noite, seja um vaso, volte para perto do oleiro. Ele vai te tratar muito bem e vai renovar a tua vida. Põe aí para nós Hebreus 3:12, por favor. Hebreus 3:12. Olha o que diz lá sobre o povo, que a incredulidade fez ele se afastar. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Quem se aparta do Deus vivo é o que a Bíblia diz, tem um coração mau e infiel. Você é infiel, nós somos infiéis, e a Bíblia diz que nós somos infiéis, mas a Bíblia diz que Deus permanece fiel, e por Ele permanecer fiel é que Ele quer mudar a tua história, teu cativeiro, te renovar, te restaurar, te levantar e completar a obra na tua vida. Irmãos, não adianta mudar de casa, de cidade, de país, de vila, de bairro. Não adianta. Se você não mudar, onde você for, a situação é a mesma.
Pode ir para a Bahia, pode ir para o norte, pode ir para o Japão, pode ir para os Estados Unidos, pode ir para a Espanha, pode ir para onde você quiser. Se não mudar, a situação é a mesma. Mas se você mudar, não precisa mudar de casa, não precisa mudar de país, não precisa mudar de bairro, não precisa mudar. Tem que mudar é você, tem que mudar eu, tem que mudar é nós, para Deus completar a obra nessa noite. Não seja um coração mau, nem infiel, mas seja um coração inteligente, um coração obediente, um coração fiel. E se nessa noite ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Esse coração, aleluia, não endureça ele não é aqui o coração que bomba, aleluia, o sangue para o corpo, não. O coração é a alma, aleluia, o centro das nossas emoções. É o que nós temos aprendido na escola dominical, a importância do coração na presença de Deus. Em todos os lugares temos esse retrato diante de nós: vasos estragados. Em todos os lugares nós temos esse retrato diante de nós: vasos estragados, vasos que não dá para utilizar, vasos que não tem como utilizar. Mas quando você acha um vaso bom, bonito, o que você faz com ele? Você usa ele. E além de usar ele, o que você faz com ele? Você coloca ali uns ornamentos nele, para incrementar ainda mais ele. E além disso, você ainda coloca ele num lugar de destaque. É o que Deus faz conosco, irmão. Aleluia. Ele renova a nossa vida com o vaso. Agora o vaso está bonito, agora está um vaso de honra. Aí ele coloca ali alguns utensílios. E quais são os utensílios? Batismo com o Espírito Santo, dom da profecia, dom da revelação. Ele começa a derramar os dons espirituais sobre o vaso. E o vaso agora começa a ser usado por Deus. E aí Deus vai colocando ele em lugar de destaque, não para a tua própria glória, mas para a glória de Deus. Para as pessoas olharem e dizer: olha o que Deus fez na vida dele, olha o que Deus fez na vida dela, olha quem era ele, olha quem ele é agora. E o nome do Senhor é glorificado nessa noite. Meu irmão, não hesite, se aproxima de Deus, chega perto de Deus. O plano dele ainda está de pé para a tua vida. Vasos estragados. Você ou eu somos um desses? Qual é o teu estado aqui como vaso? De honra ou de desonra? Nós temos que ser sinceros. O que Deus quer é a nossa sinceridade. O que é um culto racional? Que diz a Bíblia lá em Romanos capítulo 12, versículo 1: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? Com inteligência, racional com inteligência. É nós saímos entendendo, é verdade, eu preciso ser um vaso de honra. É verdade, nesse momento, se Jesus voltar, eu como um vaso de desonra, eu não tenho céu para mim. É verdade, eu preciso mudar. É verdade, eu preciso ser um vaso que glorifique o nome do Senhor. É verdade, eu preciso tirar do meu coração a maldade, a infidelidade. Eu preciso, isso que é um culto racional. É nós sairmos daqui entendendo que Deus falou conosco. Eu preciso mudar, eu preciso ser melhor. Eu já fui melhor, como diz o pastor Antônio, quando às vezes ele prega aqui, ele diz, né? Você já foi melhor, você já foi melhor, eu já fui melhor, nós já fomos melhores. Nessa noite, volte a ser quem você era, volte ao primeiro amor, volte para a casa do oleiro, ponha-se na mão do oleiro. Ele vai te moldar, ele vai te mudar, ele vai te transformar, ele vai completar a obra na tua vida. Deus tomará Israel novamente sobre a roda para fazer dele o grande povo da bênção conforme sua promessa. Olha, Deus tomará Israel novamente. Novamente por quê? Porque o povo se perdeu. Então uma vez o povo já foi na mão de Deus, e agora o povo está de canteiro e vai pegar novamente, de novo. Ei, alabachanda,
Mais uma vez Deus te dá a oportunidade. Novamente Deus te chama. Novamente Deus te vocaciona. Novamente Deus te convoca nesta noite. Volta, 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 volta para a roda, volta para o mandoleiro, volta para perto de Deus, volta para a presença de Deus, esteja perto de Deus. Volte-se para Deus, e Deus se voltará para ti. Ei, faça como o povo na época de Neemias. Foi lido lá o livro da lei para eles, e eles viram que a palavra estava dizendo que eles haviam se misturado com mulheres estranhas. E aí no final da pregação, eles disseram: é verdade, é o culto racional, é verdade, nós se misturamos com mulheres estranhas, é verdade, nós pecamos, é verdade, nós fizemos o que é mal aos olhos do Senhor, é verdade, nós fizemos tudo o que não agrada a Deus, mas, no tocante a isto, eu ter pecado, eu ter se misturado com mulheres estranhas, eu ter me drogado, eu ter me prostituído, eu ter vivido na idolatria, eu ter ido na macumba, na umbanda, na quimbanda, no candomblé, no orixá. Ei, aí está a esperança para você, a esperança para mim, a esperança para nós aqui nesta noite. Deus nos vocaciona, porque ainda há esperança, não está acabado, não está perdido, você não está derrotado. A esperança, Jesus é a nossa esperança aqui nessa noite. Aleluia, é só reconhecer, é o arrependimento, aleluia, é só reconhecer a verdade, aleluia, eu preciso voltar, e Deus vai novamente Deus vai fazer de você uma bênção, novamente Deus vai fazer de você uma nova criatura, novamente Deus vai fazer algo novo. Vamos nos colocar de pé, aleluia, glória a Deus. Na casa do oleiro, aleluia, o barro. Na casa do oleiro há a roda. Na casa do oleiro há o oleiro. Na casa do oleiro há o vaso. E nessa noite Deus quer trabalhar. Quem sabe você se tornou como uma argila e voltou novamente para a boca, para a beira do córrego, onde só passa porcaria, onde só tem coisa que não presta. Mas Deus quer te tomar novamente. Oh, aleluia, desta mesma massa, deste mesmo barro, Ele vai fazer de você um vaso novo. Ele quer te libertar, Ele quer te purificar, Ele quer te perdoar, Ele quer te renovar, Ele quer te restaurar, Ele quer te levantar, Ele quer te arrancar das garras de Satanás aqui nessa noite. Nós vamos orar ao Senhor. Você que adentrou aqui, que ainda não entregou a vida para Jesus e quer fazer, quem sabe você ainda é um barro que está lá na beira do córrego, mas nessa noite Ele quer pegar você e transformar a tua vida, perdoar os teus pecados, escrever o teu nome no livro da vida, para que você venha se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Se houver alguém que quer entregar a vida para Jesus, dá um sinal com a tua mão, nós vamos orar por você. Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar teu cativeiro, Deus vai mudar tua situação, Deus vai mudar teu diagnóstico, Deus vai fazer uma grande obra no teu viver. Alguém para Jesus nessa noite, aleluia. Se não há ninguém, você que se distanciou de Deus, aleluia, como nós lemos aqui, que o povo de Israel se afastou de Deus, mas quer voltar. É a noite que Ele te chama, é a noite que Ele te vocaciona, é a noite que Ele te convoca, é a noite que Ele quer fazer de novo, é algo novo na tua vida. Venha meu irmão, venha minha irmã, não se constranja não. Maior aqui é Ele, grande aqui é Ele, poderoso aqui é Ele. É Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que restaura, é Ele que faz a obra. Aleluia. Não há mais ninguém. Nós vamos orar
pela vida dos nossos irmãos que aqui estão. A igreja estende as mãos para cá. Bendito é o nome do Senhor. E nós vamos orar por essas vidas que aqui estão. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós estamos aqui, ó Pai, na tua presença, na casa do oleiro. Está aqui os vasos, meu Deus. Os vasos estão aqui, os barros estão aqui, meu Deus, se colocando na roda. Oh meu Deus, o Senhor que é o oleiro vai moldando essas vidas, vai fazendo deles vaso de honra, vaso para toda a tua obra, vaso que glorifica o teu nome. Agora, Jesus, agora quebra as cadeias espirituais, quebra, meu Pai, põe por terra, glorifica o teu nome, faz a tua obra, renova, restaura, levanta, fortifica, faz a tua obra, manifesta o teu poder nessa noite, que todo mal saia, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Oh, la baracandara, churabadacandarabia. Rica la mandara caracere com a corebada carassuia, e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser. Se ponha na mão do oleiro para ele mudar a sua, a minha, a nossa vida nessa noite. Amém?